Primeiro, esse negócio de voltar às origens, Ivan, eu estou fazendo isso de outra maneira, porque o pessoal fala, o mundo mudou, o PT mudou, as classes trabalhadoras mudaram, né? Estou dizendo o seguinte, pode mudar, pode contar a história daqui, a história dali, e como diz o Paulinho da Viola, você pode até mudar o bloco, mas não vamos rasgar a fantasia. E a fantasia, no caso, é a nossa origem, nossa fundação, nossa estratégia, nosso projeto histórico, objetivo estratégico é construir uma outra sociedade. Como chegar a isso são passos, são formas de organização que mudam, mas uma coisa essencial por essa história que você relembrou aqui da nossa fundação. É um pé na ordem e um pé na rua, um pé na ordem e um pé na contra-ordem. Então, o pessoal diz que eles são antissistema, a direita, né? Porque nós somos o sistema, nós estamos no governo, nós temos que manter as instituições. Então, na verdade, a população nos vê hoje como sistema. E nós temos que, dentro do sistema, alterá-lo por dentro. É por isso que o nosso slogan da campanha do Lula não era só união e reconstrução. Tinha também uma palavra chamada transformação. Vocês são jornalistas, como o título era muito grande, cortaram o final. Então ficou União e Reconstrução, que realmente nós temos reconstruído o país das ruínas, porque o Bolsonaro devastou tudo. Mas agora que nós estamos reconstruindo, já fizemos coisas importantes, é hora de começar a transformar. E o PT precisa impulsionar isso, seja se reorganizando aos novos tempos, seja dialogando com o governo e pressionando de fora para dentro, não só o executivo, o legislativo, mas também o judiciário, para que a gente possa mudar o sistema. O PT não é hoje só um partido de mandatos, Ivan, é um partido de tendências também, que é legítimo, a gente já nasceu contemplando a diversidade e nós temos um estatuto, inclusive, para as tendências, embora algumas comecem a se transformar em partidos dentro do partido, né? Que é o caso hoje da tendência quase exclusiva, majoritária, que é o CNB, que, aliás, está se rachando todo. Mas quem não tem, quem não se vincula a uma tendência ou a um mandato, um filiado comum, digamos assim, ele não tem como participar, não tem como lutar, porque as nossas instâncias elas foram dissolvidas na prática. O pessoal tinha orgulho de fazer núcleo de base, né? Quero lembrar aqui, nós fizemos 2 plebiscitos, que era para consagrar que a base é que dirige, né? Um foi o plebiscito para não ir ao colégio eleitoral. Eu me lembro que, naquela época, teve 3 propostas para serem votadas. Uma que eu ajudei a redigir, que era não ir ao colégio eleitoral, era uma farsa, era uma traição ao movimento das diretas, e a história de que o Maluf podia ganhar e tal, também era uma farsa, que era para nos empurrar, pô, vocês vão deixar o Maluf ganhar e tal. Já estava tudo acertado por cima com os militares, que o Tancredo era aceitável para fazer a transição. A outra proposta foi do Paulo Singer, que era ir ao colégio, mas não votar. E a terceira era dos nossos deputados, bons deputados, Marco Aurélio, o Ayrton Soares, lutadores e tal, que continuam até hoje, e vinculados e próximos ao PT, mas que achavam que a gente deveria votar no colégio eleitoral para não ficarmos isolados. Então, a militância votou e se manifestou contra a ida ao colégio. Eu acho que naquele momento não ia ao colégio. E 2 anos depois, a resolução do quinto encontro, que pela primeira vez fez uma análise de classe da sociedade brasileira e introduziu a questão das alianças. Assim, alianças não são uma questão de princípio para o PT, mas o PT não faz aliança sem princípios. Era uma das formulações ali do quinto encontro. Somando essa resolução com a não ida ao colégio, ao boicote ao colégio eleitoral, foi que permitiu as grandes vitórias de 1988, quando nós conquistamos
Porto Alegre, São Paulo, acho que Fortaleza, 5 capitais naquele ano. Então, são rememorações importantes para ver como é que nosso partido funcionava. E o segundo plebiscito foi do parlamentarismo versus presidencialismo, república versus monarquia, em que a base, nesse caso, antes do plebiscito geral, votou e derrotou, na época, lideranças importantes, como Zé Disseu, como o próprio presidente Lula, que defendiam o parlamentarismo. E eu achava que, naquele momento, inclusive, a proposta do parlamentarismo não era uma questão de melhor sistema, melhor regime. É porque o Lula crescia e havia o temor de que ele ganhasse a eleição de 94 e, portanto, era importante, como fizeram em 61, forçando o Jango a aceitar o parlamentarismo, queriam botar como é que se chama isso? Uma canga no pescoço do Lula, caso ele fosse vitorioso em 94. Então, eu acho, Ivan, para dar exemplo, inclusive, eu em 2014, o Lula me pediu e eu não fui candidato à reeleição. Deixei o mandato para coordenar a campanha vitoriosa da presidenta Dilma em 2014. E já disse também publicamente do meu compromisso de, caso eu seja eleito presidente do PT, não serei candidato a deputado, porque é preciso ter dedicação integral ao partido. E se você faz mandato parlamentar e direção partidária, se acaba se dedicando mais a um do que a outro. Talvez por isso, no México, o Morena, que é o partido do López Obrador e agora da Cláudia Sheinbaum, parlamentar não pode ser dirigente do Morena. E eu perguntei lá na época para um militante, por que não pode? O cara tem expressão pública, fala com a sociedade, fala com a imprensa. Falei assim, sabe o que é, deputado? É que no parlamento você tem que fazer muita flexão, muito jeitinho, tem que votar de um jeito ou do outro, então não dá certo e você não faz uma coisa nem outra. Aí perguntei para o presidente, mas presidente, por que não pode um senador, por exemplo, ser presidente do Morena? For deputado, o cara acumula muito poder. Então você vê duas óticas diferentes que levaram o Morena a não ter parlamentar na sua direção. Ele é bem tratado, tem espaço e tal, mas não E deve pode. estar certo, né? Porque eles ganharam duas Exato. vezes. É, Exatamente, exatamente.